Palavra de vida na Rádio Gospel Capital. Essa é a sua rádio. Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. Umas pessoas mandando recadinho aqui para mim no WhatsApp da rádio. A paz do Senhor Jesus, pastor. Aqui é Deise Miranda, de Camaçari, na Bahia. Que Deus continue abençoando sua vida, de sua família e rebanho. Deise, muito obrigado, muito obrigado. Já estive alguns anos atrás em Camaçari, numa cidade próxima chamada Dias d'Ávila também. Enfim, eu amo a Bahia. Por 2 anos consecutivos eu passei férias por aí na região de Arraial da Ajuda. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Ligadinha também no programa, esse friozinho. Não sei como que tá o clima. Ela mesma. Já tá dizendo aqui, tá 32 graus na Flórida. Irmã Gessi da Flórida. Paz, pastor. Aqui é a Jéssica, né? Jéssica, dos Estados Unidos. Hoje estou trabalhando em Naples, na Flórida. 32 graus. É verdade que o clima da Flórida, estado no qual também morei, é muito parecido com o do Brasil, né? É um calorão, às vezes eu acho que é até mais calor do que aqui no Brasil. Estou ligadinha, toco um louvor do Brandon Lake, é isso? Por gentileza, vou procurar aqui, viu, minha irmã? Na medida do possível, vou com certeza estar atendendo a senhora. Vamos à palavra de Deus, pessoal. É por isso que nós viemos ao estúdio hoje, para transmitir uma direção para a sua vida, tá? Pega aí, Salmo de número 102. Importante que você, se puder, claro, abra a Bíblia, porque a gente tem que conferir se é assim mesmo, né? Havia um povo com o qual um dia o apóstolo Paulo se encontrou, o povo de Bereia, os bereanos. Era um povo que tinha um cuidado de acompanhar nas Escrituras Sagradas aquilo que o apóstolo dizia para confirmar se era assim mesmo. Sabia que o apóstolo não se incomodou nem um pouquinho? Muito pelo contrário, enalteceu esse tipo de atitude. Porque nos dias de hoje, principalmente, a gente ouve tantas e tantas mensagens, de tantas e tantas fontes, mas seria tão bom se pudéssemos acompanhar na Bíblia para saber se aquilo que nós estamos ouvindo confere, bate com o que está nas Escrituras Sagradas, porque embora possa ser bonito, se não tiver conexão com a Bíblia, não faz resultado algum. E aí a gente precisa do resultado. Você concorda comigo? A mensagem não precisa ser bonita, linda, totalmente carregada de palavras ornamentadas, difíceis, nada disso. A mensagem, aliás, ela precisa carregar simplicidade no seu bojo, mas ela tem que ser bíblica. É isso que a gente bate nessa tecla o tempo todo, por exemplo, aqui na igreja que eu também lidero. Salmo de número 102. Vamos fazer um versículo a versículo até onde Deus nos permitir ir. Olha só, esse salmo, essa canção, sabe que salmos são canções, né? Que eram tocadas nos cultos, nas procissões, e tinha muito a ver com o momento do compositor, com o momento do salmista. Se ele estava triste, nasceria ali uma mensagem um tanto quanto melancólica, não desprovida de poder, porque está na palavra, é a Bíblia, portanto é viva e eficaz. Se o salmista estivesse vindo de uma vitória, então ele colocaria toda a força
ali nos versos das canções, e era assim, né? Às vezes com lamento, às vezes com brados de júbilo, enfim, o fato é que fosse como de repente fosse, né? Havia Deus estava presente em todos os momentos, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais facilitados. Deus estava presente de repente diante de alguma frustração, porque a vida do crente é assim e não é de agora, isso sempre foi dessa maneira. Deus na nossa vida não representa, né, de repente que todos os momentos serão bons. Não, Deus não prometeu facilidades por aqui, alegria 24 horas por dia, 24 horas, né, por dia, festa o tempo todo. Ele só prometeu uma coisa, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Disso eu tenho certeza. Seja no momento da extrema alegria, ele está ali fazendo festa com a gente. Se é momento de tristeza, ele também está ali, respeitando esse nosso momento difícil, mas confirmando através da sua palavra que não nos deixa só nem sequer por um minuto. Por que às vezes a gente sente aquela sensação de nós estarmos sozinhos? Isso ocorre geralmente nos momentos mais difíceis, porque nos momentos mais tranquilos, nos momentos de vitória, nós não temos a menor dúvida de que Deus está por ali, né? Mas Deus também está quando as coisas parecem não sair da maneira como nós gostaríamos, tá? Então, veja que antes de eu começar a ler a palavra, Deus já está falando com você, porque a Bíblia ela está aberta aqui diante de mim. Então, trata-se da oração de uma pessoa aflita, que quase desfalecida, através dos versos, derramava o seu lamento diante do Senhor. Vamos no versículo de número 1 que diz assim: ouve a minha oração, Senhor, chegue até a ti o meu grito de socorro. Olha só que interessante. O salmista está vivendo um momento difícil na vida. E o que é legal? O que eu aprendo aqui? Que ele derrama o seu lamento diante do Senhor. Portanto, lamentar, falar do momento, daquilo que está acontecendo, não tem nenhum problema. Desde que você o faça a quem? A quem pode resolver o seu problema. A grande situação que enfrentamos nos dias de hoje, que promove até uma certa vergonha alheia, é que as pessoas estão fazendo isso onde? No Facebook. As pessoas estão fazendo suas lamentações, expondo, de repente, um casamento que não está legal, está enfrentando algum problema na área financeira, lá no Facebook. Aí eu lhe pergunto, vai resolver alguma coisa? Não vai. E sabe por que não vai? Porque no Facebook não tem ninguém que pode resolver o seu problema. Você pode ter os seus amigos com quem você pode trocar. Não tem problema nenhum, acho isso até saudável. Mas existem algumas situações, e talvez seja essa que você está enfrentando, que nem o melhor amigo, muito menos as redes sociais. Tem gente que tem um prazer de se expor nas redes, de dizer que seu casamento não está legal, de alfinetar o esposo, de alfinetar a esposa. Eu quero fazer essa reflexão com você. Ajuda? Não, só atrapalha. Porque na rede social, ou nas redes, nós vamos ali ter pessoas que vão ter uma certa satisfação em nos ver mal. Por isso que eu digo, nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Não há necessidade disso. Mas ficar mostrando fraqueza também para as pessoas que não gostam da gente, e tem gente que não gosta de você, e por que não gosta de você? Por nada, gratuitamente. Tem gente que se alegra quando você está triste e que se entristece quando você está feliz. Por que essas coisas acontecem, pastor Luciano? Eu não sei, eu acho que isso daí é uma questão da condição humana mesmo, né? Da condição do ser humano, entendeu? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado a quem nós dirigimos a nossa oração
ainda que ela seja na forma de lamento. É isso mesmo. A gente não pode entregar o nosso lamento, principalmente para os inimigos. Os inimigos estão aí presentes, meus amigos, e eles estão escondidos. Eles estão escondidos, essa é que é a grande realidade. Às vezes é essa pessoa que dá um tapinha nas suas costas, que diz para você que está contigo e etc. Às vezes não, às vezes essa pessoa não é tão amiga assim. Contudo, eu não quero que você fique desconfiado das pessoas. Eu acredito que nós, quando mantemos a nossa pureza, Deus cuida de quem tem malícia. Quando a gente mantém os nossos olhos fixos nele, Deus cuida dos invejosos. De maneira que a gente não precisa se debater para se defender. Não precisa. Você lembra de Moisés? Estava lá sofrendo, liderando o povo, um povo de dura cerviz. Era problema atrás de problema. Era gente que viu 10 pragas caindo sobre a cabeça de Faraó e um pouco depois no deserto se mostrava rebelde, atrapalhando literalmente a liderança de Moisés. Se já não fossem muitos os problemas que ele estava enfrentando, liderando milhares de pessoas, ainda os seus irmãos Arão e Miriam se levantaram contra ele, contra a liderança dele, por conta de algumas atitudes dele, etc. Ele precisou se debater, precisou se defender, atacar, retaliar, se vingar. Não! Deus desceu no arraial e feriu Miriam com lepra, de maneira que aquela mulher ficou 7 dias afastada por causa da língua dela. Arão ainda teve ali um desconto, tal. Ele era o sacerdote, talvez tenha sido influenciado, mas também foi repreendido. Quando alguém é filho de Deus, quando alguém é filha de Deus, não precisa trabalhar com as suas defesas, porque quando a gente trabalha com as nossas defesas é muito fácil ferir alguém. Concorda comigo? Sabe, gente que só fica na defensiva? Às vezes se encontra com uma pessoa boa e acaba descontando nessa pessoa boa. Não precisa. Se você é filho, se você é filha, você não precisa se preocupar com quem quer o teu mal, porque essa gente tem que primeiro passar por Deus para atingir você. E está para nascer, seja o que é espírito, seja o que é carne, para conseguir vencer as barreiras de Deus para chegar até você. Você fica calmo. Você fica super tranquilo, porque Deus está no controle, meu caro, de todas as coisas, tá? Então aqui o salmista, ele vai direto a quem pode resolver. E aí ele conversa com Deus. Nas nossas conversas com Deus, a gente pode inovar, a gente pode falar com Ele, a gente pode sim demonstrar o nosso lamento, a nossa insatisfação, bem como também podemos demonstrar a nossa alegria, a nossa gratidão, porque tem gente que só está achando que está vivendo tragédias, quando está vivendo coisas boas em meio também às tempestades. Estamos respirando, estamos nos alimentando, não precisamos trocar o nosso sangue em uma máquina, em um hospital, a hemodiálise 3 vezes por semana. Estamos bem, apesar dos pesares, seguimos as nossas vidas, mas tem gente que só consegue destacar o que não está dando certo. O salmista, embora ele venha trazer lamentações, reclamações, indagações na sua oração, ele está fazendo com quem pode resolver o seu problema. E está fazendo com fé. Sabe que todas as vezes que nós vamos até o Senhor, nós usamos a nossa fé. Por isso que tem gente que às vezes pensa que não tem fé. Pastor, estou ouvindo o programa, mas eu estou sem fé. Se você não tivesse fé, você não estava ouvindo o programa. A maior prova de que a tua fé está funcionando, talvez você não esteja sabendo, é que agora, mesmo sem forças, você está diante da palavra. Isso não é fé? Fé não tem aquele que não recorre a Deus. Você está recorrendo, criatura. Pastor, mas eu estou envergonhado, eu pequei. Mesmo tendo pecado, mesmo envergonhado, olha aí a tua fé. Olha aí onde é que ela te trouxe. Você ligou esse dispositivo, você às vezes está sozinho ouvindo o programa, você não quer nem saber, às vezes tem um monte de gente ouvindo com você. Isso daqui para mim, e tenho certeza que para Deus também, é a maior
e mais poderosa demonstração de fé. E cá entre nós, ainda que você esteja fraquinho, a fé que existe em você é tão poderosa para arrumar problemas, para fazer com que circunstâncias voltem nos seus moldes normais. Fique em paz, fica tranquilo, só descansa. E o que você tiver que falar, fale com Deus, principalmente se for lamentação, porque Deus entende você. Com qualquer pessoa que você abrir, apenas se lamentando, às vezes aquela pessoa vai sair da tua presença dizendo: nossa, que pessoa negativa, não quero mais ficar perto dessa pessoa, ela não tem alegria. E por que estas coisas acontecem? Porque só Deus pode ser o amigo que nós precisamos. Deus é o único ser que vai respeitar até mesmo a sua truculência, sabia? As suas manias, as tuas chatices, elas são suportadas por Deus. Às vezes eu penso ser uma pessoa tão chata, às vezes, que a única pessoa que eu acho que poderia me suportar é a minha esposa. Mas às vezes eu vejo que nem ela suporta. E aí eu penso que Deus não deixa de suportar nunca. Obviamente que Ele vai tratar as nossas manias, chatices, as nossas manias que fazem com que qualquer pessoa tenha o desprazer de estar na nossa presença. Só que com Deus é diferente, eu posso conversar com Ele. Até porque se eu não falar o que eu estou sentindo, o meu coração vai me entregar. Ou você pensa que Deus depende da minha boca para saber quem eu sou? Para entender o momento que eu estou enfrentando? Não. As pessoas precisam, para me entender, saber o que existe dentro de mim. Eu preciso externar. Eu preciso verbalizar. Deus não. Você está hoje borocochô, Deus sabe por quê. Você levantou da tua cama hoje quase que arrastado, Deus sabe por quê. Deus sabe por que você está com vontade, inclusive, de tirar a tua vida. Você não precisa nem falar isso para ninguém. Quando Deus olha para você, é o raio-x, é a tomografia com contraste. Ele sabe tudo de você, mais do que você mesmo sabe de si próprio. Às vezes você pode chegar a uma conclusão: nem sei por que eu estou assim. Por que eu estou assim? Às vezes nem você sabe, nem eu sei, mas Deus sabe. Deus sabe que o que você está enfrentando agora talvez decorra de um trauma. Nem você está percebendo. Foi há muitos anos atrás. Mas Deus sabe por que você está externando, manifestando, melhor dizendo, esse comportamento limitador. Por que você está quieto? Por que você é tímido demais? Ou por que você é falante demais? Porque também gente que fala demais está manifestando algum tipo de problema. Gente que ri demais também. Tudo que aponta para os extremos carrega alguma anormalidade. Aí vem a palavra de Deus para nos trazer ao centro, a um ponto de equilíbrio. Fosse essa a situação que o salmista estava enfrentando. E aí ele vem com toda a sua sinceridade. O que eu gosto nos salmistas, gosto muito do livro de Salmos, Deus fala muito comigo e me usa muito para falar com os outros também, é que eu percebo que essa gente me representa também. São pessoas que tinham uma intimidade com Deus, mas veja o vocabulário delas. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Gente que tinha problema também. Não apenas problemas externos, mas problemas consigo mesmas, problemas de alma, gente com vazios existenciais, pessoas plenamente atingidas e dilaceradas pelo que aconteceu há 10 anos atrás, situações que fizeram com que o mundo fosse arrancado debaixo dos pés e essa pessoa se sentisse tão insegura como ela é agora. Chegue a ti o meu grito de socorro. O que é que o salmista está falando com o Senhor? Me desculpa, mas a minha oração não vai ser convencional. A minha oração não vai ter um raciocínio lógico, Senhor. Ela não vai ter um começo, um meio e um fim. Eu tenho que ir direto ao ponto. Ouve o meu grito de socorro. Sabe o que Deus me mostra hoje? Que Deus está me mostrando agora é que tem gente com esse
grito entalado na garganta. Está precisando de um socorro agora, mas não está conseguindo acessar esse socorro. Talvez porque você acha que lamentar diante do Senhor seja um pecado, e não é. Fala para Ele. Eu já te disse, ainda que a tua boca não diga, o teu coração está te entregando. Conversa com Ele. E aí o salmista está numa situação tão, digamos, periclitante, que ele diz assim, olha, a minha oração é diferente hoje, é um grito de socorro. Libera, ouvinte da Rádio Gospel Capital, esse grito de socorro. Conversa com o teu Deus. E se for da maneira não convencional, essa maneira só vai demonstrar uma coisa: que você não sai dessa oração sem uma resposta. Você que veio com sede hoje, dizendo assim, olha, esse programa tem que ser a resposta da minha vida, esse é o teu grito de socorro. E isto está sendo liberado pelo seu peito, pela sua garganta agora, e está chegando a Deus. Porque se não fosse assim, eu aqui não estaria falando dessas coisas. Deus me deu, e eu posso dizer que a revelação é fresca. 5 minutos antes de começarmos o programa, Deus deu aqui a palavra. Ela está diante de mim. O versículo de número 2 mostra um pouco do estado desse homem, que pode ser o teu estado. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que o salmista fez. E não hesite de usar inclusive as mesmas palavras. Tentar reproduzir o mesmo sentimento do salmista. Porque é para isso que existe a palavra de Deus. Para ser apreciada, absorvida, entendida, praticada, executada. Ele diz assim, não escondas de mim o teu rosto quando eu estou atribulado. Parece que eu estou vendo esse salmista dentro de uma caverna, dentro de um lugar secreto, conversando com Deus. Teu servo está atribulado. Tem um grito de socorro preso em mim. Por favor, não esconda o seu rosto de mim quando eu estou atribulado. Parece que eu estou vendo. Eu não sei se eu sou maluco, mas a minha imaginação vai longe quando eu leio a Bíblia. Parece que eu estou olhando, sabe, por um olho, uma câmera. Parece que eu estou vendo uma câmera com alta definição de imagem e de som. Parece que eu estou vendo aquele homem com o seu rosto virado para a parede, as lágrimas caindo, e ele dizendo, não esconda de mim não o teu rosto, quando eu estou atribulado, e eu estou atribulado nesse momento. E aí continua o versículo de número 2 dizendo assim, inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, responde-me depressa. Quando eu digo que o salmista, queridos, ele me representa, e se você tiver humildade para dizer isso também, você pode dizer, esse salmista também me representa, pastor, porque parece que quando a gente vai até Deus, a gente não encontra, não é assim? Cadê a resposta? Porque a gente está tão imediatista nesses últimos dias da igreja na terra, que a gente acha que o céu é uma barraca de feira, né? Você pede lá um pastel do seu sabor preferido, 3 minutos depois tem que estar na tua mão, não é assim? O mundo que a gente vive está tão fast, está tão rápido, não é assim? E aí o salmista, já naquela época, séculos atrás, está dizendo assim, me responde depressa. E por quê? Porque essa é a sensação que nós temos, que a coisa não acontece, que a coisa não vem. Você já teve a experiência de ter orado por coisas que você, inclusive, já se esqueceu e depois essas coisas vieram até você? Não é assim? Por quê? Porque não é no meu tempo. Mas será que Deus é um Deus atrasado? Não, eu é que sou acelerado. Compreendeu? Por que não vem na hora? Porque Deus atrasou? Não. Essa sensação existe porque sou eu que sou uma pessoa extremamente ansiosa, acelerada, quero tudo para ontem. E as coisas espirituais, lamento te informar, elas não acontecem dessa maneira. Tem coisas na minha vida que eu penso em orar e já recebi. Eu nem orei, já recebi. Tem coisas na minha vida que eu nem pedi e Deus já me deu.
E existem coisas que eu estou orando há anos. E a minha fé, ela comunica a minha alma que eu não devo deixar de orar. É isso. Ontem nós inauguramos uma célula aqui próximo da igreja, da rádio. E as pessoas ali dando os seus testemunhos, né? Orei tanto tempo pelo meu esposo. Aí eu queria fazer uma célula na minha casa, mas o meu esposo não queria. O meu esposo falou que não queria, porque não queria ser crente. Eu fui trabalhando, eu fui orando, eu fui falando bem. Você não precisa virar crente, mas deixa o pedacinho do céu vir aqui para nossa casa. A gente está precisando. E aquele jeitinho de mulher no testemunho, ela comentando. E de repente ele topou e hoje é crente. Veja, a palavra de Deus alcançou essa pessoa. Aquela mulher teve a sensação, foram anos orando pela conversão do esposo. Mas veio anos depois, será que ela podia ter chegado à conclusão de que Deus estava atrasado? Poderia, mas na verdade existe uma coisa chamada chancela de Deus. Tem hora que Deus, meu amigo, decide chancelar. O que é a chancela? É a permissão. Por que Ele faz isso? Eu não sei. Porque existem coisas na Bíblia, na vida, que não tem respostas agora. A gente só tem que desfrutar de quando acontece. Aconteceu. Nós não devemos deixar de persistir. A gente tem que passar no teste do tempo. Nosso Deus processual, Ele pede da gente que a gente passe no teste do tempo. Sabe por quantos anos a minha sogra orou pelo meu sogro, que é o bispo da nossa igreja, bispo jubilado? 19 anos, salvo engano, acho que é exatamente isso. 19 anos orando por uma pessoa. Gente sem fé não teria orado meses, teria dado por perdido esse pedido. Mas olha, as coisas acontecem. Então a gente não pode. Eu estou começando a entender porque Deus está me dando essa palavra. Porque você está cansado de esperar, não é assim? Mas Deus manda dizer para você, continua olhando para Ele, porque no momento certo, você vai contar o seu testemunho. Eu tenho visto aqui onde lidero, muitos testemunhos nos últimos dias. Deus está trabalhando. Tem gente que acha que Deus está de recesso, que o céu está de recesso, que Deus está de férias, que Ele foi fazer uma viagem distante. Não, Deus está sempre onde esteve, assentado no seu trono de poder, ouro e glória, ouvindo tudo que sai dos teus servos. Cada palavra não se perde na eternidade. Tudo está esperando o momento correto de Deus. As coisas estão esperando o tempo. Está no seu curso normal. Ele não está atrasado. Somos nós que estamos acelerados. Precisamos, portanto, descansar o nosso coração e apenas continuar acreditando. Tem que descansar. O versículo de número 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai demonstrar um estado de quase perda de paciência do salmista. Você pensa que Deus fica chateado com a nossa quase perda de paciência? Não. Deus sabe que somos seres humanos. E Ele sabe que Ele só precisa, ou que nós apenas precisamos, continuar ouvindo a voz dEle. Deus é diferente do político. O político promete e te frustra. Deus, quando promete, pode passar o tempo, mas aquela promessa sustenta a tua alma. Não é assim? Você votou lá no cidadão que falou que ia aumentar o salário. Não aumentou, frustrou. Mas Deus pode ter te feito uma promessa há anos. Você está ainda debaixo dessa promessa. Ela está vigindo sobre a sua vida. Ele está mandando eu te dizer, não desanima. Porque se é salvação, diz o Senhor, eu vou salvar. Se é restauração, diz o Senhor, eu vou restaurar. Se é ressurreição, assim diz o Senhor, eu vou ressuscitar. Que atmosfera gostosa que eu estou sentindo aqui nesse estúdio. Talvez as palavras
quase desanimadoras do salmista, eu vou ler agora esses versículos mencionados, se confunda e se misture as suas palavras. Olha como que ele diz: esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas, como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer, de tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Versículo 6 do Salmo 102, eu vou ler agora. Sou como uma coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Versículo de número 9. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Versículo 10. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Veja que esse último versículo que eu li fez com que essa situação tão perturbadora que ele estava vivendo o fizesse entender que Deus o expulsou para longe. Só que isso aqui é uma ilusão, isso daqui não é uma realidade, isso daqui não é uma verdade, mas é uma sensação que nasce da nossa ansiedade, da pressa com relação aos acontecimentos das coisas. Queremos e não vemos. Nos foi prometido, mas ainda não vivemos. Então, essa sensação de abandono, de que ninguém está ouvindo, de que ninguém está por perto, de que Deus não existe, toma a nossa alma. Mas tudo isto é uma ilusão, tudo isso é uma mentira. Na verdade, Deus está presente, Ele está em silêncio, é verdade. Mas quem diz que quem está em silêncio não está presente ou não está trabalhando? O nosso Deus está trabalhando, o nosso Deus não está nem por perto, Ele está dentro de nós. E hoje eu creio que Ele entra com uma restauração sobre você. Nem que Ele te puxe à tona para que você respire um pouquinho mais hoje. Eu não estou te dizendo que o sofrimento acaba agora. Eu não sou profeta de internet, meu amigo, que não tem compromisso com os ouvintes. Eu tenho compromisso com Deus e compromisso com os ouvintes. Mas eu não vou falar o que as pessoas querem ouvir, não. Eu vou dizer exatamente aquilo que Deus está mandando eu reproduzir para elas. Deus não está me falando que hoje termina o sofrimento, mas também não está me dizendo que o sofrimento prolonga. Eu não sei. Eu só sei que hoje Ele está agindo com misericórdia na sua vida para que a sua esperança renasça. Se for para enfrentar mais um trecho difícil, Ele está te dando forças para isso. Se daqui a pouquinho você vai cantar o seu hino de vitória, Ele vai dar um belo sorriso da eternidade e vai te dizer: filho, você passou nessa prova. Mas não sou eu quem vai te dizer isso, porque eu não sou um profeta irresponsável. Eu estou diante da palavra de Deus, diante de uma lamentação que pode estar chegando no seu fim, como pode ainda continuar por algum tempo para produzir ensinamentos. Sabia que as tribulações, às vezes, quando a gente olha de maneira mais espiritual para elas, com fé, com esperança, com descanso de Deus, a gente pode enxergá-las como aliadas. Eu posso fazer a pergunta: por que eu estou enfrentando isso? É para o meu bem, Senhor? Se for para o meu bem, amém, obrigado. Quantas pessoas estão passando por lutas hoje porque ainda estão com os seus corações endurecidos? Pessoas que não perdoam, e a luta só passa quando o perdão é possível. Quantas pessoas que estão enfrentando o pior momento da vida, mas o coração não amolece, e aí vai ficar vivendo essa prova quase que uma vida. Então, quando a gente olha para as tribulações, a gente diz: o que o Senhor quer me ensinar com isso? A tribulação te ensina a fazer coisas que você nunca gostaria de fazer, porque o coração duro não quer nunca que você perdoe alguém. O diabo quer que você fique com raiva da tua família, que você não converse com a tua mãe mais um ano, que você não perdoe o seu filho por mais um ano, e já se passaram muitos.
Essa mágoa está fazendo aniversário, talvez hoje. Essa mágoa fica o tempo todo atingindo você, deixando você perturbado, nervoso. E aí quando eu me percebo na tribulação, a primeira coisa que eu pergunto para Deus é: Senhor, me faz enxergar agora. No meio da tribulação a gente só enxerga a força do vento. Mas por favor, eu quero do meio da tribulação entender o que o Senhor quer de mim. Olha só que pergunta inteligente. Não é isso? É isso que tem que ser feito. Eu faço isso todos os dias. Eu falei: Senhor, meu coração parece estar duro. E aí ele olha para mim e fala: não, parece não, tá, meu filho, tá duro o seu coração. Você precisa amolecer o coração. Você precisa, uma vez que você está diariamente diante da minha palavra, viver o que você prega, pregar o que você vive. Você tem que perdoar, você tem que amar mais, você tem que se doar mais como pastor, você tem que visitar mais, você tem que estar mais próximo das pessoas. Pense que essas reflexões não vêm à minha mente? É exatamente isso que eu estou sentindo, que eu estou em débito. Agora, isso não tem jeito, só se eu não quiser. Eu posso, a partir de agora, mudar alguns comportamentos para atingir alguns níveis de vitória e de produção positiva nos testes que eu estou enfrentando. A vida é um teste, a tribulação é um teste, o momento que eu enfrento é um teste. Se eu não passar no teste, eu continuo tentando passar no teste, e Deus vai nos mostrando quais são os elementos que nós precisamos usar para passar no teste. Agora, passa quem quer. E continua sendo reprovado quem quer também. Se você quer mais um aniversário de mágoa no teu coração, o problema é teu. Se eu quero mais um ano de indiferença com as pessoas, o problema é meu. Se eu quero mais um ano fazer a obra do Senhor relaxadamente, o problema é só meu. O meu problema não é o teu, nem o teu é o meu. A tua decisão não muda a minha vida, muito menos a minha muda a tua. Que cada qual, olhando para a palavra, possa chegar à conclusão daquilo que é melhor para si. Você não pode dizer que você não está entendendo a palavra para tentar se eximir dela, fugir dela. Já era. Deus já te levou ao entendimento. Agora é contigo. Então veja que entre os muitos versículos, né, do versículo de número 3 até onde eu li, que chegou essa sensação de que Deus rejeitou ele. Não é que Deus rejeitou ele, versículo de número 10, né? Não é que Deus rejeitou ele. É que essa sensação de abandono fez ele compreender aquilo que a gente compreende muitas vezes, que parece que Deus está longe de nós. Parece que nós somos empurrados pela mão poderosa de Deus para longe. Parece que o problema é só nosso, não é mais dele. E tudo isso é apenas uma ilusão. O versículo de número 12 faz o salmista entender que existe uma realidade por detrás daquela ilusão, uma verdade por detrás daquela sensação. Ele pode ter lamentado o que for aqui, ó. Por isso que eu digo para você, lamente o que se tiver de lamentar. Deus vai te entender. Mas chega uma hora, no meio do lamento, você tem que usar a tua razão. A racionalidade. De entender que Deus existe sim. Que o seu trono está firme na eternidade. Que as promessas que Ele te fez vão ser cumpridas. Assim como muitas já foram. Se Deus não tivesse cumprido nenhuma das suas promessas na minha vida, eu não sei como seria. Mas como Ele já cumpriu várias e várias, quem então vai me convencer de que quem já cumpriu um monte não vai cumprir o que resta? Não é verdade? Isso não é um raciocínio lógico? Chega a hora, meu amigo, do salmista recobrar o seu ânimo e a sua fé em Deus. Aliás, porque ele escolheu conversar com Deus, Deus no versículo de número 12 traz ele a razão. De maneira que ele vai dizer o que está escrito aqui, versículo 12, pode acompanhar o Salmo 102. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Versículo 13.
Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado. Mudou ou não mudou, meu amigo? O tom. Pega lá do versículo de número 1 a 11, lamentação. Pega do versículo de número 12 em diante. Não vai dar mais tempo, que já foi bastante. Não é que a revelação está parando, não. Sou eu quem está fechando a manivela. Sou eu quem está fechando a torneirinha, porque está acabando o horário do programa. Pode lamentar, pode conversar com Deus. Não tem problema nenhum, não. Mas saiba de uma coisa e esteja pronto para uma realidade. Deus é Deus. Ele é o Redentor que vive e que por fim se levanta. Quando os teus inimigos acharem que é o teu fim, quando estiverem quase promovendo uma festa para festejar o teu fracasso, vem o nosso Deus, vem o seu poder, vem e nos atinge. As portas são abertas, a restauração chega, o avivamento nos toca, e é assim que Deus trabalha, de maneira que isso produz uma confusão enorme nos nossos inimigos. Então você precisa viver essa palavra e compreender, meu amigo, que tudo está sob o controle de Deus. É isso. É Deus quem faz e desfaz. É Ele quem manda e desmanda. Você tem que entender a soberania de Deus. É Ele e ninguém mais. Portanto, se Deus fizer, meu amigo, está feito. Se Deus não fizer, eu tenho que confiar, não era o tempo de fazer. Então, por favor, tranquilize o seu coração agora e simplesmente se jogue. Onde? Nos braços de Deus. Porque Ele sabe o melhor para você, Ele tem o melhor para você e para mim. Que essa palavra, portanto, te encha o tanque espiritual de esperança. Toca uma canção e na sequência a gente volta orando. Sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio
meu Deus e meu Senhor, primeiro eu quero lhe agradecer a vida eterna, a salvação. Poderia ser eu, meu Deus, uma pessoa no mundo que tivesse tudo, mas se não tivesse a salvação, na verdade não teria nada. Por isso que eu quero lhe agradecer a minha vida como ela é. Quero lhe agradecer todas as possibilidades que o Senhor me dá de crescimento, inclusive. Tem coisas, meu Deus, só dependem de mim, porque o que dependia do Senhor já foi dado a saúde. Eu posso buscar o crescimento e a prosperidade financeira, não tem problema nenhum. O Senhor está do meu lado. Eu posso me qualificar para ganhar mais, eu posso estudar para ter um salário diferente. Tudo isso o Senhor já me deu. Mas o que eu quero agradecer hoje aqui é a minha vida eterna, a minha salvação. Quando o Senhor me encontrou, dava dó, dava pena. Um garoto destruído, filho de pais divorciados, membro de uma família que era uma família desgraçada. Obrigado por me aceitar como eu era. Acho que uma das grandes coisas que nós podemos descrever do Senhor é que o Senhor vai buscar o falido, aquele que nada tem, o que mostra que se fosse depender da gente para o Senhor nos escolher, a gente não era escolhido. Então o Senhor nos ama de verdade, um amor que não pede nada em troca, que nos ergue do monturo, que da sarjeta nos tira, para nos fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Que orgulho que eu tenho do Senhor. Muito obrigado, meu Pai. E quando eu digo Pai, eu digo com tanta alegria, porque eu não tive um por aqui. Aliás, eu tive, mas que não deu assistência, que não funcionou como Pai. Pai, eu quero te agradecer. Eu o amo. Se a vida me tirou o privilégio de chamar alguém de carne e osso de pai, ninguém pode me tirar o privilégio de chamar de pai o meu Deus que é Espírito, que só me ama, que me dá o que eu não tive, que me deu uma família tão linda, que me deu a melhor esposa de todas, que me deu 3 filhas maravilhosas, que me deu hoje aqui a condição de poder pregar, de poder estar orando. Isso não é para qualquer um, Deus. Quantos que gostariam de estar aqui onde eu estou agora, mas não podem? Foram condenados recentemente a viver pelo resto da vida numa prisão. Quantos gostariam de poder estar nesse estúdio agora, mas estão trancados dentro de um quarto de UTI entre a vida e a morte? Quantos gostariam de poder fazer o que eu faço, mas não conseguem falar, são mudos? Quantos, meu Deus, gostariam de fazer o que eu estou fazendo, mas não podem? Estão amarrados com o pecado, vendendo seus corpos nas esquinas, usando drogas nesse momento, meu Deus. Quantos que gostariam de poder estar aqui, mas decidiram não, porque o coração é duro. Obrigado, porque o Senhor me quebrou, meu Deus, para ser hoje o que eu sou. O Senhor me ensinou a perdoar quando só havia mágoas no meu coração, a estender a mão quando o egoísmo era uma das minhas características mais fortes. O Senhor fez tudo por mim. O que é que eu mais poderia querer ter nessa vida? Eu tenho tudo o que preciso, com sobras, e o que não tenho posso ir atrás e conseguir, porque o Senhor me deu saúde. O que mais eu poderia querer? Obrigado por estar comigo. Algum tempo atrás ninguém queria, todo mundo rejeitava,
Mas quer saber, Deus, hoje eu me sinto tão importante, tão requisitado pelo Senhor, tão usado pela sua presença, tão amado pelo teu Espírito. Obrigado por falar comigo, inclusive em sonhos, me mostrar as tuas belezas todos os dias. Obrigado por sua palavra, basta abri-la para ter esperança e fé. Eu quero lhe agradecer, a tua bondade me alcançou. Eu não preciso lamentar o que não tenho, eu só quero celebrar o que já tenho. Obrigado, Senhor. Eu lhe peço que essa mesma satisfação, alegria, possa também ter aquele que me ouve nesse momento, aquele que foi hoje tocado por sua palavra. Essa pessoa, meu Deus, que já estava afastada da sua presença há algum tempo, que deixou de congregar, que perdeu a alegria da comunhão, que foi tão ferida no ambiente religioso, que foi colocada para fora quando estava dando o seu máximo. Eu sei, meu Deus, o quanto isso dói. Eu experimentei rejeição. A rejeição estava presente na minha vida, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tinha sono, não tinha fome. A rejeição roubava tudo. Era como uma poderosa onda, como aquelas de tsunami mesmo, meu Deus, que saía varrendo tudo. Mas depois que eu te encontrei, eu encontrei a vida, a paz, a alegria, a satisfação, a certeza de que o Senhor está comigo em todos os momentos. E nos mais difíceis, aliás, no momento de luto, nas frustrações, quando eu não levo, quando eu não ganho. Obrigado por me ensinar. Existem certas coisas que eu não conquistei na minha vida porque talvez teriam sido instrumentos de morte. É como alguém que dá uma arma para outra pessoa. Aquela arma pode matá-la no futuro, como são muitos os casos que a gente vê, de tiros acidentais, etc. O Senhor não nos dá coisas que podem nos tirar a vida depois. Então, o que eu tenho agora é o suficiente para ser feliz. Eu não tenho mais palavras. Então eu quero de novo entregar a minha vida. Posso? O Senhor de novo pode escrever o meu nome no caderno da vida, no livro da vida. Já está escrito. Escreve por cima mais uma vez, por favor. Eu posso te receber como Senhor e Salvador? Eu já recebi, mas o Senhor não liga de eu de novo entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero as coisas do alto, do céu. A minha alma é faminta pelas coisas do alto. Obrigado, Senhor. Eu dou muito trabalho, eu sei. Eu sei que eu dou muito trabalho para o Senhor, mas eu não consigo mais viver sem o Senhor. Eu sei que a sua misericórdia bate na porta do meu coração todos os dias. Eu não sei mais viver sem isso. Eu não sei. Eu tive um dia contato com a tua palavra, eu não sei mais viver sem ela. Não sei. Eu não posso passar os meus dias sem conversar com o Senhor. Não tem como. O Senhor é o meu melhor amigo. O Senhor é tudo que eu tenho. O Espírito Santo é tudo que eu tenho. Eu quero te agradecer, Senhor, e ratificar todo o meu compromisso até o meu último dia de vida em poder pregar sua palavra, ensinar as pessoas, aprender também com elas. Eu ratifico diante de gente e de espíritos que tu és o amor da minha vida. Eu não quero nenhum dia da minha vida viver sem
tomar um café da manhã contigo. Obrigado por vir almoçar comigo, por estar ao meu lado, enquanto descanso, enquanto trabalho. És tudo que eu tenho. Eu não te troco por nada, Deus. Nada. Obrigado, Jesus. Eu oro por quem está enfermo agora, hospitalizado, quem está com dor nesse momento. Eu oro pelo milagre na vida dessa pessoa, Deus. Porque eu sei que Tu és poderoso para fazer além. O Senhor já me surpreendeu com esse além milhares de vezes. Faz isso, Deus. Promova um grande milagre, especialmente na vida daqueles que creem, em nome de Jesus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A atmosfera de milagre, de glória nesse estúdio está tão intensa. Espero que a mesma coisa esteja acontecendo no ambiente onde você está agora. O meu Deus é o teu Deus também. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E eu lhe peço, ajude a sustentar essa programação, por favor. Pode ser? Manda a sua contribuição, vai. Ajuda o pastor Luciano Achila a não ir sozinho nessa missão. Muitas pessoas estão sendo atingidas. Ajuda, por favor. Chave Pix 11 96767 3553. Celular, tá? Chave Pix, celular 11 96767 3553. E nunca considere que o que você eventualmente possa mandar é pequeno. Jamais. Eu jamais encaro dessa maneira, tá? A gente junta um com o outro e a gente consegue manter essa programação no ar. Sempre digo por aqui, jamais me cansarei de dizer: a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Até amanhã, se Deus permitir. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória.
pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história.